exemplo, tem uma fase, quando ele estava com uns 32 anos, ele caminhando com o amigo dele Alípio pelas ruas de Milão, depois que já tinha conquistado o mais alto posto na função de retórico, tinha fama, dinheiro, alta posição e era bem conhecido. Caminhando, ele viu um bêbado caindo e falou assim: Alípio, onde é que está a felicidade desse bêbado? Num copo de vinho. E nós aqui, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa cultura, com todos os nossos relacionamentos, nos sentimos perdidos e vazios. Mas por que isso, Alípio? E é verdade, por exemplo, nós notamos os países mais desenvolvidos, com alto grau de tecnologia, o índice de suicídio. Enorme. Por quê? E por quê, hein? Ficam as perguntas? Ficam as perguntas. As perguntas são mais interessantes do que as respostas. Agostinho é dessa linhagem de pensadores que não quis as respostas prontas, quis as perguntas, porque elas é que abrem esse leque da nossa vida. Por exemplo, um dos exemplos, a questão da vontade. Ele é chamado pela Hannah Arendt o primeiro filósofo da vontade, o primeiro que colocou assim o dedo nessa nossa faculdade que age independentemente de qualquer coisa. Eu sei que eu não devo tomar vinho, como a mãe de Agostinho, mas eu quero assim mesmo. A Mônica, que ia buscar o vinho para a hora das refeições e sempre tomava uma provinha. Não é? Eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu quero fazer assim mesmo. Então, esse conflito interno das vontades, que se passa com qualquer um de nós, é atualíssimo. Eu quero e eu não quero. Quem vai decidir? Pois é. A primeira vez que eu li Santo Agostinho foi no Seminário Menor. Era uma biografia muito antiga e com uma linguagem muito pesada. Eu tinha 13 anos e eu li toda aquela biografia dele, devia ter umas 400 páginas. E foi aí que eu tive o primeiro contato literário com Santo Agostinho. O impacto foi principalmente de sentir uma pessoa extremamente inteligente e que teve uma busca muito grande na sua vida. A gente já ouvia isso, quando se falava da espiritualidade agostiniana, mas lendo sobre a vida dele e falando das muitas peripécias que ele teve, desde menino, depois como jovem, as várias escolas filosóficas, religiões pelas quais ele passou, então isso me chamou muita atenção. E depois o tempo que ele demorou para tomar uma decisão. Como eu entrei muito novo no seminário, com 12 anos, então eu achava que as coisas se resolvessem muito facilmente na vida. E depois, quando eu vi que Santo Agostinho foi aos 32 anos que ele deu um passo definitivo, então aquilo me chamou muita atenção. Quando eu estava no seminário, a gente ouviu uma frase que caracterizava Santo Agostinho, que era repetida à exaustão. Santo Agostinho, o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Então, a suprema inteligência de Agostinho é o homem, talvez o homem mais inteligente que a Igreja teve nesses 2000 anos de história. E há uma outra crítica que diz que os intelectuais, os eruditos, roubaram Santo Agostinho do povo e que é necessário devolver Agostinho ao povo, exatamente por causa desse outro lado dele, que é o lado de uma pessoa profundamente inquieta com as questões da vida. A cultura de Agostinho era uma cultura muito mais da oralidade e da escrita do que o da visualidade. Hoje nós estamos acostumados muito com o estético visual. Se diz que uma imagem diz tudo, mas às vezes uma imagem não diz muita coisa não. Então é necessário, junto com a imagem, recuperar também o poder da fala, o poder da escrita, que transmite também outros aspectos, outros valores para a humanização. Então, Santo Agostinho foi um homem que escreveu muito e falou muito. Então, ele usava recursos muito rebuscados da retórica para exprimir o seu pensamento, para exprimir as grandes questões da sua alma. Todo parto é doloroso. Toda criação, ela tem um aspecto de angústia. Assim, Santo Agostinho também diz que se educa pela dor e pelo amor, ou seja, é necessário nós percebermos que a frustração, as decepções, as contrariedades, as vicissitudes fazem parte da vida e nós temos que nos defrontar com ela.
mas depende da maneira como nós a vimos. Se nós formos ver simplesmente de maneira negativa, então isso é ruim. Mas se nós formos ver que isso ajuda a crescer, ajuda a nos libertar para sermos melhores, nós vemos esse grande valor a partir desse processo que nos ajuda a abrir para uma perspectiva maior. Isso faz parte da lei da vida, não tem como fugir a isso. O livro das Confissões, ele foi considerado, historicamente, é considerado como a primeira autoanálise de um grande personagem na história da humanidade, como foi Santo Agostinho. Eu tenho a impressão que neste mundo atual que devora ídolos, devora pessoas, consome, não é? A figura de Agostinho ela se agiganta, porque a mensagem que ele nos traz é uma mensagem extremamente atual. Tem gente que diz que as Confissões é o primeiro livro de psicoanálise, né? De fato, Agostinho, no século IV e V, vai fundo na sua vida, nas suas paixões, na sua história, né? Eu fiquei impressionado agora relendo as Confissões para este trabalho de um poema musical, perceber como ele trata, né, das questões fundamentais do ser humano, né, que é o sentido da vida, o amor, a morte, as perdas afetivas, o processo de busca da verdade, né, que é o sentido da vida dele, a procura da verdade. Então, nesse sentido, as Confissões tocam os grandes problemas humanos, que são problemas da humanidade toda e o tempo todo, né? E ele consegue fazer esse processo de uma inteligência superior, né? O fato é que 1500 anos depois estamos falando dele e marcou toda a história de Ocidente, né? E era um homem de uma sensibilidade extraordinária, de uma dimensão humana extraordinária, né? Um coração apaixonado, africano. Então, ele foi nessa procura da verdade, ele era filósofo, foi bebendo de todas as fontes, religiosas, filosóficas, políticas, e nada o satisfazia plenamente, né? Então, nesse sentido, eu penso que tem uma atualidade muito grande, numa cultura hoje da mediocridade superficial, pós-moderna, onde tudo se dilui, onde o momento presente é o absoluto, sem passado, sem futuro, né? Pessoas que vão fundo, né, na alma humana, acho que resgatam dimensões verdadeiras de todos nós que temos esse desejo profundo de ser felizes. No fundo, Agostinho diz, numa coisa estamos todos de acordo, é que a gente está procurando a felicidade, né? Talvez no lugar errado, né? Mas está à procura da felicidade e nisso todos estamos de acordo. Santo Agostinho, na verdade, ele tem duas fases. Uma primeira fase foi de toda a busca pessoal dele, toda a sua inquietude, principalmente um sentido muito apaixonado pela vida. Ele gostava de estar cercado de pessoas, ia a fundo nas questões, não se contentava com qualquer resposta. E fruto de toda essa caminhada, que leva até a conversão, são as confissões dele. Mas depois, quando ele é obrigado a ser padre, depois bispo de uma pequena cidade do norte da África, Hipona, ele vai ter um contato com o povo. Então, aquele latim erudito no qual ele escreve as confissões e outras obras, ele vai ter que agora popularizar no contato com o povo. Então, nós temos uma dupla vertente da atualidade de Santo Agostinho. Esse que é o homem inquieto, do coração inquieto, buscador, que vai fundo nas questões da vida e que por isso a gente se identifica com ele, é também o homem que buscou respostas para as grandes questões da vida no seu próprio tempo. As questões que vivia o Império Romano, um império que já estava em decadência e que também nos ajudam a perceber
como nós hoje podemos buscar as soluções para os nossos problemas. Tem um grande historiador, um grande estudioso de Santo Agostinho, chamado Henri Marroux, que diz assim: os antigos têm uma mentalidade fecundante, ou seja, eles não nos resolvem os nossos problemas, mas a maneira deles pensarem, deles exporem as questões da vida, nos ajudam a nós sermos criativos hoje para nós encontrarmos as soluções ou pelo menos procurarmos falar e aprofundar as nossas questões, as nossas coisas hoje. Então a atualidade de Santo Agostinho está aí nessa dupla vertente, tanto no nível pessoal quanto no nível social e no nível, vamos dizer assim, mais transcendental das questões perenes que marcam a existência, que marcam a vida humana. Outra dimensão que eu acho importante da espiritualidade, da vida de Agostinho, é esse processo da busca interior, né? Ele diz, no mais profundo, no interior da gente é que a verdade se encontra, né? Então essa viagem ao interior de si mesmo, lidar com os próprios fantasmas, os próprios medos, angústias, né? Aspirações, ideais, utopias, não ter medo, né? De se defrontar com o mais profundo da gente, é algo fundamental, né? Neste tempo também de exterioridades, né? Outra dimensão que eu acho muito importante, que é própria da nossa espiritualidade agostiniana, essa busca da verdade em comunidade, né? A dimensão comunitária, a dimensão da amizade, né? Ele coloca, né, para nós religiosos, vocês estão unidos, reunidos na busca de Deus, né, com uma só alma e um só coração. Então, neste tempo tão individualista, cada um por si, Deus por todos, resgatar essa dimensão da comunidade, de que eu me realizo como ser humano na medida em que me relaciono com o outro, que sei conviver com a outra pessoa, com os outros, né? O bem viver, bem conviver, eu acho que é algo de muita atualidade. O tempo de Agostinho era um tempo em que a religião tinha um protagonismo fundamental. Lembramos, por exemplo, das questões disputate, os grandes concílios. A religião, com suas discussões, fazia parte do dia a dia das pessoas. Elas discutiam isso em casa, nas famílias, nas igrejas. O surgimento das universidades foi restringindo o saber a lugares físicos onde se reuniam aqueles que detinham o saber. O saber, que era uma coisa espalhada no meio do povo, no meio da sociedade, ele foi se restringindo e as questões foram se especializando, ao ponto que hoje assistimos no mundo atual a milhares de profissões especializadas. Quer dizer, nenhum médico hoje é generalista, ou quase nenhum. Acho que um grande desafio é trazer de novo para o grande público questões fundamentais da vida humana, como é a dor, como é a morte, como é o sofrimento, como é o sentido da desigualdade, como é o sentido da justiça. Quer dizer, essas questões que hoje parece que estão restringidas a juristas, a políticos, trazer essa discussão para o seio da sociedade, do povo, isso que me parece que seria uma educação fundamental para a gente avançar em temas como a questão social que você coloca. Eu gostaria pura e simplesmente me fixar em duas questões do livro das Confissões. A primeira é o homem interior, a construção do homem interior. Não digo nada novo quando falo que a sociedade atual é uma sociedade que constrói e se fixa muito na imagem do homem exterior. Não é? O culto ao corpo, as maquiagens, toda a indústria da beleza, as cirurgias plásticas, o mundo da moda, a roupa. Quer dizer, a imagem exterior é o que configura, em certa medida, a sociedade atual, que é uma sociedade de consumo, de tira e põe, porque exatamente o homem exterior tira e põe as coisas. É muito simples. Agostinho nos remete a outro tipo de homem,
outro tipo de mulher, que é a construção do homem interior. Isto é, aquele que se constrói a partir da reflexão, da interioridade, de valores perenes, da construção do próprio eu, olhando para os outros e para o transcendente. Então, Agostinho, o relato das Confissões, demonstra muito bem o processo que ele mesmo fez nesse caminho. E o segundo grande ponto que eu enxergo nas Confissões, e que também me parece que é muito atual, que é a questão do coleguismo, do companheirismo, da amizade. O termo companheiro, né, do companheiro, cumpanis, vem do latim cumpanis, aquele que come o mesmo pão. Cumpanis, aquele que comparte o pão, que partilha o pão. E Agostinho entende a amizade exatamente como a partilha do pão. Não só do pão físico, também do pão físico. O morar juntos, o partilhar os bens, o atender a cada um segundo as necessidades de cada um. Mas principalmente a amizade como compartilhamento de ideais, como compartilhamento de utopias, como construção do homem interior. Aí que eu acho que é um complemento fantástico entre a construção do homem interior e a amizade. Entendida não como puramente um coleguismo exterior de sair juntos para a farra ou para curtir a vida, não. Muito mais nesse sentido que eu estava colocando, de uma postura muito mais de compartilhamento. Então eu acho que Agostinho, se nós conseguíssemos hoje extrair das Confissões, entre muitos aspectos, esses dois, da construção do homem interior e o compartilhamento, a amizade, o companheirismo, no sentido de caminhar juntos, partilhar o pão, partilhar o ideal, partilhar os ideais, partilhar as lutas, eu acho que só nisso Agostinho já tem muito a nos dizer nos dias de hoje. Eu vejo que uma das questões hoje que atrai as pessoas é o belo, diante da natureza, diante da beleza das pessoas, que não se reduz ao estético, como muitas vezes é moldado hoje pela nossa sociedade. Mas quando a gente se encontra com pessoas que têm uma beleza que vem de todo o seu ser, de todo o seu conjunto, daquilo que ela faz, daquilo que ela transmite, então isso cativa a gente. Então Santo Agostinho tem também um lado estético que pode nos ajudar a recuperar o sentido das grandes coisas. E eu acho que tudo aquilo que toca a verdade do ser humano, tudo aquilo que toca as grandes questões nossas, elas permanecem, independente da linguagem que às vezes é utilizada. A gente se reconhece nessas coisas. E Santo Agostinho é um mestre nessa arte.